Mencionamos que a vida de Sócrates repete uma situação das tragédias gregas, né? Que é a do sujeito que descobre uma lei que está para além da constituição da sociedade e, ao encarnar ou expressar essa lei, se coloca em oposição à sociedade, a qual, então, se volta contra ele, ao mesmo tempo que reconhecendo, de algum modo, a sua superioridade. Não é isso? Então, eu tenho a impressão que esse mecanismo ele teria que ser comparado à famosa teoria do René Girard sobre o bode expiatório. Porque o bode expiatório é o sujeito que repentinamente é escolhido como um polo em torno do qual a reunião das agressividades todas da sociedade, ao voltar-se contra ele, restaura um senso pelo menos ilusório de solidariedade, de unanimidade, e, uma vez destruído, o bode expiatório se torna posteriormente objeto de culto. Quer dizer que, em parte, existe alguma coisa disso na vida de Sócrates, quer dizer, que aqueles que o matam, no mesmo instante já estão, de certo modo, reconhecendo que quem vai sobreviver é ele, e não eles. Então, a partir do instante em que Sócrates é morto, né, então o destino, o futuro da filosofia estava assegurado. Quer dizer, ele inaugura uma nova modalidade de verdade, cuja permanência, cuja durabilidade histórica, então, é assegurada pelo próprio sacrifício dele. Não é necessário dizer que, mais tarde, o sacrifício de Cristo repete o mesmíssimo esquema, só que num plano imensamente maior, né? Repetindo no plano existencial aquilo que Sócrates tinha vivenciado para o plano cognitivo ou intelectual. Então Sócrates assegura, de algum modo, assim como o sacrifício de Cristo assegura, quer dizer, a salvação das almas dos pecadores, a morte de Sócrates assegura, vamos dizer, a possibilidade do resgate permanente de certas verdades universais que, só podendo ser reveladas diretamente ao coração do indivíduo e não à coletividade como tal, arriscariam, como de fato arriscam, permanentemente ser engolfadas e ser submergidas pela verdade, entre aspas, socialmente admitida. Tá certo? É claro que em hipótese alguma, haverá uma solução deste dilema. Quer dizer, o ser humano, ele carrega essa dualidade de modo estrutural e permanente. Por um lado, ele é um membro da coletividade, ele deve a ela a sua subsistência e os seus meios de expressão, os seus meios de conhecimento, a começar pela própria língua. Ele não poderia se dar nada disso a si mesmo, tá certo? Então, nesse sentido, ele é um participante da verdade socialmente estabelecida e não teria sentido ele querer destruí-lo, voltar totalmente contra ela. Por outro lado, ele também tem, como indivíduo, tem meios de acesso a verdades que transcendem a órbita de consciência do grupo social, ou da comunidade, tá certo? E que às vezes se colocam acidentalmente ou temporariamente contra o dogma socialmente consagrado, tá certo? Então, nesses momentos, o homem não pode nem abdicar de uma coisa e nem da outra. Então, esta tensão entre o indivíduo enquanto membro da comunidade, tá certo? De uma comunidade historicamente determinada e enquanto representante da espécie humana, essa tensão não é solúvel, tá certo?
E justamente a ideia de poder resolver isso aí é que é o fundamento de todas as, vamos dizer, as utopias e utopias revolucionárias modernas. Quer dizer, você pode inventar uma sociedade no qual a verdade universal esteja finalmente corporificada nas instituições. Você criar uma espécie de sociedade universal, válida para todos, e que, em vez de incorporar apenas uma verdade local e transitória, vamos dizer, historicamente condicionada, represente de algum modo o discurso final e acabado da verdade universal. Em última instância, é o projeto da paz perpétua de Kant, é o projeto da sociedade socialista, é o projeto da nova ordem mundial, essa coisa toda, né? Quer dizer que tudo isso aí são formas ilusórias de fuga a uma tensão que, longe de ser um mal, é um elemento constitutivo do ser humano. Note que a tensão não é entre coletividade e indivíduo. Normalmente, quando se analisa isso aí, as pessoas colocam, vamos dizer, equacionam assim, a coletividade de um lado, o indivíduo do outro, e colocando sempre a coletividade como sinônimo da espécie humana. Mas bem analisadas as coisas, o representante da espécie humana não é a coletividade, mas sim o indivíduo. Ele se opõe à coletividade não enquanto indivíduo, mas enquanto representante da espécie humana, que como tal é capaz de ter, vamos dizer, de alcançar certas verdades que, sendo universais, estão na escala da espécie humana como um todo, transcendendo infinitamente o círculo de uma comunidade em particular. Portanto, as relações entre indivíduo e espécie são muito diferentes das relações que existem entre indivíduo e coletividade. E a história de Sócrates ilustra isso de uma maneira absolutamente esplêndida. Porque você veja, se você conhecesse toda a espécie humana, se você tivesse, por exemplo, o ADN de cada um, mais a história de cada um, etc., dessa multidão de dados, dessa massa de dados, você não poderia deduzir como seria o próximo indivíduo humano que ia nascer. Porque vamos dizer, o conjunto dessas determinações deixa em aberto a possibilidade de nascer milhões de indivíduos completamente diferentes. Porém, inversamente, de um só indivíduo, você pode deduzir a constituição de toda a espécie humana. Você pegando como um indivíduo como uma amostra, o corpo daquele indivíduo tem o registro de toda a história genética da espécie. Então, do indivíduo você deduz a espécie, mas da espécie você não deduz o indivíduo. Eis porque, vamos dizer, o indivíduo humano, considerado como todo, ele personifica, ele representa a totalidade da espécie humana melhor do que qualquer comunidade historicamente dada. Se você pegar uma comunidade qualquer, pega ou a sociedade brasileira, ou a sociedade Zulu, ou sei lá, neozelandesa, qualquer coisa assim, você examinando essa sociedade, dela de maneira alguma você poderia deduzir as formas das outras sociedades historicamente existentes. Ao contrário, haverá entre essas várias formações sociais abismos e incompatibilidades que tornam uma até inimaginável e incompreensível nos termos da outra. Tá certo? Não existe a menor possibilidade da intertradução universal das culturas. Quer dizer que em cada cultura existem experiências, vivências, fatos, conhecimentos, sensações, imagens, etc., para as quais você não tem nenhum correspondente numa outra cultura determinada. Estão compreendendo? E que às vezes você só pode conceber a ligação entre duas através da mediação de uma terceira, de uma quarta e de uma quinta que você conhece. Está entendendo? Isso quer dizer que, no estudo antropológico, por exemplo, você compreender qualquer sociedade em particular que não seja a sua, você já precisa ter conhecido muitas outras. E é somente através dessa mediação dessas várias que você chega a penetrar algo daquela em particular. Então, isso quer dizer que a constituição do indivíduo, longe de torná-lo, vamos dizer, um oposto dialético da espécie, ao contrário, faz dele, quer dizer, a própria espécie personificada. Onde você tiver um indivíduo humano vivente,
você tem toda a espécie humana, vamos dizer, representada fisicamente. Quer dizer, que ele carrega no seu corpo os sinais de toda a herança da espécie humana. E nenhuma coletividade humana pode se gabar disso. Está compreendendo? Nenhuma pode dizer, eu tenho dentro de mim registro de todas as outras. Nem a comunidade universal, entre aspas, que nós temos hoje, com todos os registros, né, conservados em livros, microfilmes, CDs, etc. Nem esta pode dizer que ela é um microcosmo no qual se contém todas as outras. Você vê que, de certo modo, o desastre, ou farsa do tal do multiculturalismo hoje, já é um sinal disso aqui. Quer dizer, cada formação social ela tem certas limitações que ela não pode transcender de maneira alguma, mas que os indivíduos dentro dela podem. Nenhuma sociedade pode se gabar de ser tão sábia nas suas instituições, na sua Constituição, que ela possa dar conta de todas, vamos dizer, as diferenças entre todas as outras culturas, estejam ou não estejam representadas dentro dela pela presença de alguns indivíduos. E, no entanto, basta você olhar qualquer desses grandes livros, ou de história, de antropologia, como o livro do Fraser, ou o livro do Toynbee, para você ver que um indivíduo humano é capaz de conter dentro do seu imaginário, da sua concepção do mundo, quase a totalidade das culturas e, de certo modo, transitar mais ou menos livremente entre todas. Está entendendo? Por outro lado, este mesmo indivíduo, por mais que ele tivesse esta universalidade de visão, ele ainda estaria submetido às leis da sua própria coletividade. E por mais amplo que fosse o seu horizonte de consciência, isto não lhe daria o direito de proclamar que a sua autoridade individual basta para impugnar a autoridade da sociedade. Essa autoridade dele existe, evidentemente, mas ela não pode se impor pelos meios que a autoridade social se impõe. Está compreendendo? Então, por isso que eu digo que é uma autoridade ambígua. Isso, sob um certo aspecto, ela é infinitamente superior à de qualquer autoridade constituída. Por outro lado, ela é necessariamente uma autoridade sem poder. Se o filósofo reivindicasse para si, vamos dizer, um poder, vamos dizer, equiparável ao da sua autoridade intelectual ou cognitiva, ele teria que ser o tirano absoluto. Quer dizer, ele seria o representante da verdade universal e ele teria a seu dispor, vamos dizer, uma polícia, um aparato judicial, etc., que iria, vamos dizer, modelar todas as cabeças dos indivíduos de acordo com a ideia dele. Acontece que esta mesma ideia é incompatível com as condições de aquisição da sabedoria, que supõe aquilo que diz o apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Quer dizer, que o próprio trajeto da busca da sabedoria implica a tentativa e erro, né, implica uma liberdade, uma flexibilidade de conduta, ao menos interior, que seria absolutamente incompatível, vamos dizer, com o governo do filósofo. Se o filósofo se tornasse o governante absoluto, então, naturalmente, ele seria o último filósofo. Simplesmente não haveria mais filósofos daí para dentro. Os homens todos, daí para dentro, teriam que aceitar, vamos dizer, o conteúdo, por assim dizer, doutrinal da sabedoria já adquirida, sem poder adquirir essa sabedoria por si mesmos. Dito de outro modo, eles trocariam a conquista efetiva, real, existencial da sabedoria por uma espécie de resumo condensado da sabedoria, vamos dizer, em teses ou dogmas supostamente definitivos. Isso também é incompatível com a própria natureza da linguagem humana. Tá certo? Então, a linguagem humana, as línguas, vamos dizer, elas são produtos historicamente condicionados, elas são criações da própria coletividade historicamente existente e tem as limitações históricas e culturais dessa mesma coletividade. Não existe nenhuma língua universal que transcenda, uma língua supra-histórica, tá, que possa, vamos dizer, escapar dessas limitações culturais. Ora, isso significa que qualquer expressão verbal, vamos dizer, da sabedoria adquirida,
ela, por um lado, ela terá a universalidade do seu conteúdo, a universalidade do conteúdo sapiencial que ela exprime, mas, por outro lado, ela terá as limitações semânticas daquela língua em particular tomada naquela sua específica fase histórica de desenvolvimento. Por isso mesmo é que, vamos dizer, o filósofo governante, neste sentido, a ideia mesma do filósofo governante, ela é um contrassenso em si. Tá entendendo? Não é apenas que, seria ideal que fosse isso, não, mas infelizmente não dá para ser. Não. Uma coisa cujo próprio enunciado já é uma autocontradição, então não pode ser um ideal de maneira alguma. Se você enuncia um ideal que, no mesmo instante que declarado, ele já se nega a si mesmo, é a mesma coisa que dizer que esse ideal não é ideal de maneira alguma, ele é apenas um flatus vocis, é apenas palavras sem sentido. E nós veremos, então, toda esta problemática que já está enunciada sinteticamente na vida de Sócrates, ela reaparecer, vamos dizer, como problema já dentro da filosofia de Platão. Tá certo? Quer dizer que esse mesmo problema, vamos dizer, do rei filósofo aparecerá dentro não só da filosofia de Platão, tá certo? Mas aparecerá num episódio em particular da vida de Platão, quando ele, inspirado por essa mesma teoria, ele tenta orientar, vamos dizer, uma revolução, um golpe num país vizinho, e o golpe fracassa e todos os conspiradores são assassinados ou presos, e o próprio Platão é preso e vendido como escravo e resgatado comprado por um aluno. Veja, você encontra na feira, né? E recompra o mestre. Se vocês me encontrarem na feira, pelo menos tenham a dignidade de não me comprar. Deixa eu lá. Então, quer dizer, esse episódio da vida de Platão é, de certo modo, vamos dizer, um pandão correspondente, vamos dizer, caricatural do destino de Sócrates. Sócrates é o filósofo que sabe que não pode ser rei, que sabe que, como diria o Cristo, seu reino não é deste mundo. Dito de outro modo, ele sabe que o império da verdade universal é supratemporal, ele abrange todos os tempos e, portanto, ele não pode se manifestar efetivamente em nenhum tempo em particular. Está compreendendo? Então, é como se nós disséssemos assim, que todos os círculos que você possa desenhar, tá certo? Expressam de algum modo a própria ideia de circularidade, mas nenhum deles pode realizá-la perfeitamente. Sempre o círculo desenhado terá algum defeitinho, tá certo? Então, quer dizer, a morte de Sócrates e o fato de que Sócrates aceite esta morte como sendo uma sentença justa e, sob certo aspecto, até benéfica, mostra que, de antemão, ele já conhecia a falácia da teoria do rei filósofo. Estão compreendendo? Então, este problema do rei filósofo reaparecerá, tá certo? Desdobrado agora dialeticamente, na afirmação platônica da teoria do rei filósofo, isso é, no sonho platônico do governo dos filósofos, e, em seguida, na sua negação por Aristóteles. Curiosamente, você vê aí uma espécie de dialética invertida, porque você teve primeiro a síntese, depois a afirmação e depois a negação. Sócrates já era a solução do debate havido em torno do rei filósofo entre Platão e Aristóteles. Claro que eu estou me adiantando e é claro que nós vamos depois, na medida do possível, examinar mais detalhadamente o que Platão e Aristóteles disseram a respeito, mas desde já é necessário saber que Platão realmente acreditava na teoria do rei filósofo. Quer dizer, tudo que nos sobrou da vida de Sócrates, do pensamento de Sócrates, foi a vida de Sócrates.
Não há obra de Sócrates, em nenhum sentido da palavra obra. Está compreendendo? Então, como o próprio Jesus Cristo. Tudo o que nós temos de Jesus Cristo é o relato da vida. Está certo? E, vamos dizer, as palavras reproduzidas por outros. Nada deixa, vamos dizer, de próprio punho. Está certo? Então, o fato de que tudo isso nos chega através de testemunhos, e não apenas de palavras, nos chega como relato de fatos e não como reprodução de escritos, é fundamental para essa história. Uma coisa é você discutir o que Platão achava disso, achava daquilo, o que Aristóteles achava, e outra coisa é você discutir o que aconteceu efetivamente para fulano ou ciclano. Está compreendendo? E isso é que vai dar, vamos dizer, a diferença, né? Sócrates efetivamente, né, morreu assim, o que se passou realmente no episódio do julgamento e morte de Sócrates, tá certo? Quer dizer, isso é um episódio da história do Ocidente, tal como, vamos dizer, a morte de Cristo também. Então, o que se passou realmente, né, com Cristo. Não se trata, veja, toda a discussão que pode surgir aí não é de ordem doutrinal de maneira alguma, mas é a simples divergência da maneira de narrar um fato. Está compreendendo? Quando São Paulo Apóstolo diz, por exemplo, que aquele que diz que Cristo veio na carne é cristão, e o que nega isso não é cristão. Note bem que a divergência que ele está assinalando não é de doutrina. Não é de uma teoria, mas da maneira de narrar um fato. Um diz que aconteceu foi uma coisa, que o que aconteceu foi uma coisa, outro diz que foi outra coisa. Está compreendendo? Então, não são diferentes teorias em luta, mas diferentes narrativas em luta. Está compreendendo? É isso que permite, vamos dizer, que este episódio socrático ele tenha sobre a história seguinte uma influência verdadeiramente estruturante, tá certo? Muito mais do que teria uma simples teoria. Quer dizer, ele não é uma ideia que vai se projetar sobre a história. Não, ele já é história acontecendo. Está compreendendo? Assim como a vida de Cristo também é a história, né? Agora, como esses episódios eles podem ser narrados de maneiras diferentes, aí é que surge a divergência. Não se trata de diferentes interpretações, mas diferentes narrações. Está compreendendo? Se você disser Cristo é o verbo de Deus encarnado, você está narrando a situação, o fato de uma certa maneira. Se você disser não é, então é outro personagem que está se referindo. Quer dizer que o personagem não seria aquele, mas é alegado pelos evangelhos, mas seria um outro que você descobriu, ou que o José Saramago descobriu. Está compreendendo? Isso quer dizer que a vida de Sócrates, ela contém já, vamos dizer, a resolução sintética daquilo que mais tarde aparecerá como divergência doutrinal. Quer dizer, existe uma teoria política de Platão e existe uma teoria política de Aristóteles. O que uma afirma, vamos dizer, a outra nega. Mas a síntese dela já estava dada não doutrinalmente, porém existencialmente, na vida de Sócrates, né? Sócrates já estava declarando aquilo mesmo que a tragédia grega já tinha declarado nos séculos anteriores, que era que, vamos dizer, a verdade universal impera sobre todas as eras e, por isso mesmo, ela não se realiza materialmente em época nenhuma. Tá certo? Não deixa de ser interessante lembrar que Joseph Wittig, que foi o parceiro do Eugen Rosenstock, no livro A Idade da Igreja, a Era da Igreja, ele dizia assim, uma das funções centrais da Igreja
é defender o espírito de todas as épocas contra o espírito de cada uma delas. Essa definição é absolutamente maravilhosa, porque você, aplicando isto mutatis mutandis, vamos dizer, a filosofia, você poderia dizer exatamente a mesma coisa. Quer dizer que a filosofia defende, vamos dizer, um tipo, vamos dizer, de verdade universal, que é de todas as eras, quer dizer, contra a verdade historicamente localizada de cada uma dessas eras. Agora, se fosse possível, vamos dizer, o rei filósofo representaria exatamente, vamos dizer, uma espécie de compressão da eternidade dentro do tempo. Então você tem a verdade universal e ela, miraculosamente, ela se encarnaria de maneira perfeita e acabada num tempo historicamente dado. A união, vamos dizer, de autoridade espiritual e poder temporal não é isto aqui, ainda. É muito menos do que isso. Tá certo? Por quê? Porque, primeiro, a igreja, se você pensar bem, a igreja nunca teve uma doutrina a respeito de como deve ser o estado ideal. Ela trabalha nesta ideia há 2000 anos, e até hoje não acabou de se explicar. Não acabou nem vai acabar nunca. É impossível, tá compreendendo? O que ela pode formular é certas exigências, vamos dizer, colocadas no plano de universalidade, que nenhuma formação social, nenhum Estado em particular, teria o direito, entre aspas, né, de transgredir. O que não quer dizer que não vá transgredir efetivamente. Mas, vamos dizer, esses limites universais, de algum modo, eles são derivados da própria natureza do fenômeno chamado Estado. E eles são como se fosse a definição de uma espécie. Ora, a definição da espécie tem que ser compatível com todas as variações, tá certo, dos indivíduos que a compõem. Né? A definição de gato tem que ser compatível com a imensa variação, tá certo, de gatos que possam manifestá-lo ao longo do tempo. Então, isso quer dizer que nenhum gato escapará da definição de gato, tá certo? Mas nenhum deles a realizará integralmente. A história do Ocidente é marcada exatamente pela dualidade de poderes. Essa dualidade é afirmada, quer dizer, desde o início, já na Constituição do Primeiro Império, com Carlos Magno. Quer dizer, o rei, o imperador, ele é constituído, ele é sagrado, vamos dizer, pela Igreja, mas ele é uma autoridade de direito próprio. Quer dizer que a Igreja não o constitui, ela apenas o reconhece como tal. Quer dizer, ela afirma a legitimidade dele perante Deus, mas não é ela que constitui esse poder. E justamente a história do Ocidente é marcada por um milênio de conflito entre Igreja e Estado. Tá certo? Nunca houve esta fusão, quer dizer, a perfeita fusão de Igreja e Estado, de religião e Estado, nós só vemos, quer dizer, a última encarnação que nós temos disso é o próprio Império Romano. Então, o Estado romano e a religião romana eram a mesma coisa. Esta união nunca voltou a aparecer, tá certo? O seu único equivalente possível seria, vamos dizer, as ideologias totalitárias modernas, nazismo e comunismo, são algo disso aí, mas também não é a mesma coisa. Mas, quer dizer, um Estado que personifica, que incorpora, né, uma doutrina tida como verdadeira, como universalmente válida, tá certo? E, de certo modo, terminal, e que, ao mesmo tempo, é a única autoridade qualificada, vamos dizer, para julgar o que está dentro, o que está fora da doutrina, isso aí só aconteceu, vamos dizer, nos impérios antigos e, de uma forma já muito modificada, nos regimes totalitários modernos. O Estado Islâmico não é um Estado, esse é o problema. Quer dizer, nem aí você verá isso, porque você procurando, você lê o Corão de alto a baixo, você vê que o Corão tem todo um Código Civil. As leis que determinam o comércio, a propriedade, o casamento, a herança, etc, etc. Não tem uma linha sobre a Constituição do Estado. Tá entendendo? Então esse é o problema.
Então, teoricamente, o Islã seria o Estado sacro, mas como é que vai ser esse Estado? O fato é que nunca foi possível organizar um Estado islâmico que durasse. E hoje também não é. Então, quer dizer que esta síntese de religião e Estado, nem mesmo no mundo islâmico reapareceu. Isso eu acho que é uma coisa da antiguidade mesmo, e que só reaparece, então, como forma, vamos dizer, de um imenso fracasso, evidentemente, no regime totalitário. Alguma coisa que me parece chegar perto disso é a organização de Israel antes do período dos reis. Porque tem aquele momento em que tem os juízes instituídos, né, que são filhos de Samuel, e que não estão prestando um bom serviço. Aí os anciões, né, eles querem instituir um reino como os vizinhos. Aí vai lá e Deus fala, não façam isso. Mas é exato, e na história de Israel já aparece todo este drama. Quando eles vão pedir a Samuel que institua um rei, e ele mesmo diz, não façam isso porque ele vai botar seus filhos no exército, vai comer suas filhas, vai tomar seu dinheiro, vai cobrar imposto, isso vai ser um problema. Então quer dizer que Israel tem uma forma peculiar de organização na qual só existia a autoridade religiosa, personificada nesses profetas, anciãos, juízes, etc., não? Que transmitiam a lei e que até certo ponto tinham uma autoridade civil, mas não de tipo estatal. Essa autoridade civil os rabinos conservaram até o século XVIII. Quer dizer que dentro da comunidade judaica, principalmente quando bem isolada do meio, tá certo? Principalmente quando sediada num gueto, o rabino tinha poder de polícia, um poder de juiz, ele julgava as coisas. Ele bateu no outro, você não vai levar essa questão ao juiz gentio, você vai levá-la ao rabino, tá certo? Mas ainda assim você não pode dizer que é um poder estatal. Quer dizer, um poder religioso com uma certa extensão, né, judiciária, policial, etc., etc. Né? Semelhante ao juiz islâmico. Em parte, semelhante ao juiz islâmico, mas o juiz islâmico, bom, aí o juiz islâmico já é um representante do Estado, aquilo existe oficialmente como Estado, embora a tradução do Corão para a Constituição do Estado seja problemática em todos os casos. Então, nós podemos dar como, vamos dizer, um fato consumado isso aí, que essa síntese de religião e Estado é uma coisa da antiguidade, que nunca mais voltou a aparecer. E nós não somos nem capazes de imaginar. Só foi possível voltar a ela sob esta forma, evidentemente caricatural e macabra, dos regimes totalitários, que devem ser considerados, evidentemente, doenças espirituais da espécie humana. Tá certo? Então, a partir do momento em que surge, quer dizer, a pessoa de Sócrates, a possibilidade da filosofia, tá certo? E em que mais tarde aparece, sobretudo, o cristianismo, a partir daí, acho que todo ser humano tem a obrigação de entender que a tensão entre lei divina e lei humana é insolúvel. Não vai haver, vamos dizer, a ideia, vamos dizer, deste perfeito equilíbrio nos impérios antigos era uma ideia falsa. Tá certo? Que só pôde, vamos dizer, durar durante, vamos dizer, um certo tempo, né? Enquanto nenhum ser humano tomava conhecimento de que havia essa tensão, mas ela já estava lá de algum modo. Mesmo dentro dos impérios antigos, você vê essa tensão aparecer e reaparecer toda hora. Então, por exemplo, há um texto em que Eric Voegelin reproduz uma espécie de uma confissão de um cidadão egípcio, em que ele está se lamentando de que tudo isso aqui virou uma bagunça, é um caos, é uma roubalheira, uma prostituição para todo canto é lado, etc., etc. Então, ele, em desespero, ele diz que seria melhor morrer, tá certo? Para você viver entre os deuses, tá certo? A não ser que você pudesse, vamos dizer, personificar a vontade desses deuses para você restaurar a ordem sobre a Terra. Isso aí é um indivíduo singular que, num certo momento, ele
ele sente, vamos dizer, um desejo de ser profeta. Ah, se eu fosse o Moisés, tal, eu traria a nova tábua da lei e botaria a ordem nessa porcaria. Tá, né? Ele sabe que ele não vai fazer isso. Então, o que é isso? Esse já é um antecessor de Sócrates. Tá compreendendo? Ele sabe que acima da desordem social, ele, como indivíduo, enxerga ainda a ordem divina. Mas ele sabe também que ele não pode implantá-la, vamos dizer, sobre a Terra. Ele sabe que as relações entre a ordem divina e a ordem humana são relações de tensão dialética, não tem solução. E, vamos dizer, aceitar essa tensão e vivê-la plenamente é, vamos dizer, o único caminho, vamos dizer, da realidade humana. É justamente nessa tensão que o homem se realiza. Sendo o homem, como bem diz Platão, um ser intermediário, tá certo? Entre os animais e os anjos, ou deuses, tá certo?